Aleluia. Então, eu vou continuar falando sobre sucesso pelo Espírito Santo. Agora a parte 2. Amém? Sucesso pelo Espírito Santo, parte 2. E a semana passada, enquanto estava pregando, eu não tinha programado isso, mas eu fiz referência que o Espírito Santo me deu um organograma. Quem lembra que eu falei? E eu rascunhei, né? Fiz o rascunho e passei para o Felipe Vergara e ele transformou aquilo, né, numa imagem bem bonita. Então, eu vou mostrar essa imagem para vocês antes de começar a pregar. Eu vou colocar essa imagem aqui e aí nós vamos prosseguir. Nós aqui na igreja temos um organograma, não é? E ali é uma cadeia de autoridade de como funciona a nossa liderança nessa igreja, né? Se eles estiverem ali, nós vamos colocar aqui. Olha aqui, apaga a luz lá para a gente ver. Olha aí. Então, a igreja, a nossa liderança funciona desse jeito aí, ó. Tá vendo? Então nós dividimos ali, né? Eu sou o pastor, presidente, com a minha esposa, estamos lá em cima, né? Nessa linha de baixo são os pastores e líderes, né? Eles estão pastores e também estão fazendo liderança de outros líderes. Por exemplo, aqui, o pastor Vinícius com a Jane estão em cima desses líderes aqui, né? Então eles estão liderando esses líderes que lideram outros departamentos. Aqui a mesma coisa, Tiago Mota e Jéssica, como eles são pastores, e ele lidera também o departamento aqui do evangelismo, né? E ele faz parte da diretoria também. Roberto dirige 3 departamentos aqui na igreja, né? E também faz parte da diretoria. Viviane, minha esposa, né? Que ela lidera alguns departamentos e ela também faz parte da diretoria. O Emerson, né? Ele está liderando esse departamento dele, ele faz parte da diretoria também. E ali, o pastor Ricardo e a Érica, também a mesma coisa, lidera os seus departamentos e tem esses líderes abaixo deles. Então, é assim que funciona a nossa liderança. Então, eu estava falando, pode acender, a semana passada, que Deus me deu isso, eu rascunhei, por meio de orar em outras línguas, né? Buscar a Deus, e Ele me deu isso aqui. Aí eu contei para vocês que eu estava na reunião de pastores em Campina Grande, o ano passado. Ano passado ou esse ano? Esse ano, né? E eles apresentaram o organograma do ministério, do MVV, do Ministério Verbo da Vida, né? E quando eles apresentaram o organograma, muito parecido, né? Muito parecido com esse aqui. E eu não copiei a eles, eles não me copiaram, mas nós copiamos da mesma fonte. Nós ouvimos, percebemos da mesma fonte. Não é maravilhoso isso? Você conseguir fazer o trabalho sabendo que você está sendo guiado por Deus. Nós lá na reunião recebemos muitas instruções do nosso ministério. Recebemos instruções e seguimos as instruções do nosso ministério. Esse era um que porque eles não tinham dado isso como instrução para cada igreja fazer. Isso era, na verdade, um organograma do Ministério Verbo da Vida, porque uma coisa é a Igreja Verbo da Vida e outra coisa é o Ministério Verbo da Vida, que comanda todas as igrejas do Verbo da Vida, né? Então, o Ministério Verbo da Vida tinha um organograma e o Senhor me deu um organograma parecido com o do nosso ministério. Você se alegra por isso? Amém. Nós estamos seguindo o Espírito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que você tenha sucesso em tudo. Amém. Deus quer que você tenha sucesso. Amém. Ok? Então, deixa eu te falar isso aqui. E não é só, sucesso não é somente para pastor, pregador. Sucesso não é somente para pregador. Amém? Olha, veja só. Um dos homens que foi mais poderosos e o mais rico de sua época, o mais rico, não um dos mais, o mais rico de sua época, ele não era profeta, não era pregador, não era nada disso. Ele era, pelo que a gente vê na Bíblia, um homem de negócios. O nome dele era Jó. Jó. A gente sempre lembra de Jó e pensa no sofrimento de Jó, né? Você sabia que Jó viveu mais de 100 anos? Quem sabe que ele viveu mais de 100 anos? Você sabe quanto tempo ele sofreu aquele período?
Alguém sabe quanto tempo Jó sofreu? 9 meses. Então assim, ele viveu mais de 100 anos. E num período de 9 meses ele passou um sofrimento, né? Que o diabo o atacou porque encontrou uma brecha. Eu não vou mexer nisso hoje, mas o diabo encontrou uma brecha. Apesar de, naquela época, esse homem, ele não era nascido de novo, claro, não era nascido de novo, mas olha no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, o que Deus fala sobre ele. Claro que ninguém foi perfeito, né? Ninguém foi perfeito, Jesus é que foi perfeito, nós sabemos disso, né? Mas esse homem chamado Jó, eu vou ler Jó 1:1 para você, e aí eu vou mostrar só um pouquinho sobre esse homem. Havia um homem, e veja que era um homem, não era profeta, como eu disse, não era pastor, sacerdote, rei, não era, porque naquela época, no Velho Testamento, ungia-se rei, sacerdote e profeta. Essa era a única classe, 3 únicas classes que Deus colocava a sua unção. E pelo que consta, esse homem não era nenhum dos 3. Mas veja isso, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. É assim que Deus se refere a ele. Um homem, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Próximo. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha um total de 10 filhos. Próximo. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Tinha muitos trabalhadores, né? De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era o maior, não era entre os maiores, mas ele... Então, ele tinha muitas pessoas servindo, trabalhando para ele. Ele tinha muitos funcionários, que é como nós diríamos na linguagem de hoje. Tinha muitos funcionários, então ele tinha negócios. Esse homem era um homem de negócios. E o Senhor o prosperou muito. O Senhor o fez enriquecer muito. E é bom que você saiba que Deus já teve no passado muitos homens poderosos aos quais ele enriqueceu. Deus não tem problema com isso. E ele não tem problema que os seus filhos tenham posses. O problema é não colocar a Deus em primeiro lugar. Agora, é interessante a história desse homem Jó, porque o diabo o ataca, né? O diabo foi até Deus e o diabo, vamos dizer assim, por assim dizer, ele reivindicou atacar Jó. Ele reivindicou de Deus atacar Jó, porque você sabe, antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar, pagando o preço dos nossos pecados, todos nós tínhamos uma dívida, e com Jó não era diferente. Com Jó não era. E Deus estava abençoando Jó, e o diabo foi reclamar com Deus sobre isso. O diabo foi reclamar. Agora, ele podia fazer isso. Ele podia fazer porque o controle na terra, o domínio das coisas aqui estava na mão do diabo. Estava na mão dele. Então ele podia reclamar. Agora ele reclamou a Deus. Agora veja isso. Mesmo com tudo isso, o Senhor estava abençoando a Jó. E é bom eu lembrar mais uma vez que o sofrimento durou 9 meses. Ele perdeu tudo. Tudo isso aí que você viu, ele perdeu. Ele perdeu tudo. Tudo. Mas veja, mesmo assim esse homem, ele não blasfemou. Esse homem continuou temendo a Deus, mesmo não entendendo muito das coisas. Ele não entendia, ele não tinha muito entendimento. No nível do entendimento que ele tinha, ele honrava a Deus, ele amava a Deus. É por isso que Deus o exaltou, é por isso que Deus falou como falou sobre Jó. Por isso. Agora, veja, isso é importante você saber.
Quando Deus começou a conversar ali com Jó, e na verdade Deus realmente chamou a atenção de Jó, Deus fez perguntas para Jó que Jó não compreendia. Veja o capítulo 42, versículo 1. Vamos dar uma olhada nisso. Eu não tinha planejado falar sobre isso não, mas eu vou dar só uma pincelada nessa parte. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quando ele estava ali, às vezes falando algumas coisas, reclamando algumas coisas, ele está dizendo ali: eu falei do que eu não entendia, Senhor. Eu não sabia, era maravilhoso demais para mim. E ele diz: quem é aquele que, como versículo, escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, ele temia e respeitava a Deus. E por isso o Senhor o fazia prosperar. Só de ouvir falar de Deus. Agora, chega a um ponto onde Deus se apresenta, se manifesta para Jó. Deus conversa com Jó, repreende Jó, fala com ele, e aí ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu te vejo agora eu te conheço mesmo, porque os meus olhos te veem. Agora veja, a Bíblia diz que o Senhor deu para Jó o dobro de tudo o que ele tinha, o dobro de tudo. E agora Jó começa a caminhar com Deus, não sabendo quem é Deus por ouvir falar, mas caminhando com Deus por saber quem Deus é, por ele mesmo conhecer a Deus. Muitas pessoas estão na igreja hoje, mas eles não conhecem a Deus. Eles não sabem quem é Deus. Eles sabem de ouvir falar. Muitas pessoas sabem quem é Deus de ouvir falar. E mesmo assim, o Senhor tem abençoado essas pessoas, porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Amém? Você ouviu o que eu falei? Deus é o maior interessado em abençoar os seus filhos. Eu citei a semana passada que Deus fez as coisas todas em 5 dias, no 6º ele criou o homem. Veja que quando ele criou o homem, ele não disse: criei aí, agora vai plantando, tá bom? Planta tudo, veja, arruma tudo aí, organiza tudo, faça produzir, veja acontecer. Não. Deus criou o homem e depois não tinha mais nada para fazer. Por quê? Deus não queria nenhum peso para o homem. Talvez você vai dizer: mas ele teve que dar nome a todos os animais. Isso é maravilhoso? Essa é uma obra maravilhosa, sim ou não? Deus te dá sabedoria, Deus te dá inspiração, Deus te dá o poder de saber, e você vai e utiliza. É assim que Deus quer que aconteça com você. Deus te dá sabedoria e você somente utiliza a sabedoria que vem de Deus. E Ele é o maior interessado em fazer você ter as coisas. Agora, o meu ensino desses dias é para que você conheça o Espírito Santo. É para que você saiba que tem alguém com você todos os dias para te ajudar. Amém? Dê uma olhada comigo em João 14, 26. João 14, o Evangelho de João 14, 26. Dê uma olhada comigo nisso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. A quem o Pai enviará em meu
nome. Esse vos ensinará o quê? Vocês estão aqui ou já foram para casa? Vocês estão aqui, não é? Esse vos ensinará todas as coisas. Agora, eu costumava pensar que Deus ia ensinar todas as coisas concernentes ao que está escrito na Bíblia, os versículos bíblicos. Mas eu vim dizer para você hoje que todas as coisas significam todas as coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele vos ensinará todas as coisas. Talvez você não precise de algumas, o outro precisa. Talvez o outro não precise daquelas que você precisa saber ou aprender. Mas ele vai ensinar o que for necessário para você. O que você pedir para ele, o que você quiser saber, ele vai ensinar para você. Você está ouvindo o que eu estou falando? Deus vai ensinar para você o que você precisar que Ele ensine. Sabe, queridos, até as coisas que a gente aprende na escola, Deus quer ensinar a matemática. Deus quer ensinar as coisas por meio do seu Espírito que está habitando em nós. Agora, o que Ele está precisando é que você fale com Ele, é que você pergunte para Ele, é que você comunique, converse com Ele, peça e Ele vai dizer, Ele vai te mostrar e você vai encontrar facilidade quando ninguém mais estiver conseguindo. Quando ninguém mais estiver conseguindo resolver algumas coisas, o Espírito Santo vai ajudar você a resolver. O título da mensagem é Sucesso pelo Espírito Santo. Olha, queridos, ouçam. Deus nunca planejou para você uma vida de fracasso. Não importa se não está dando certo hoje para você. Não importa se não está funcionando para você. Saiba, Deus nunca planejou isso para você. Deus planejou um sucesso, uma vida de sucesso, para que você possa andar de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória, crescendo o tempo todo, amadurecendo, avançando, progredindo e prosperando. Deus tem muito e Ele quer. Você sabe que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem? Ele quer revelar os seus segredos, os seus planos, para aquelas pessoas que temem a Ele. Deus é o maior interessado em que você saiba das coisas, em que você aprenda, em que você desenvolva, se desenvolva, em que você cresça. Deus é o maior interessado. Agora, ouçam. Em Lucas capítulo 24, no versículo 42, é interessante esse capítulo que eu vou mostrar para você, porque Jesus havia ensinado muitas coisas para os discípulos. Jesus falou com eles, e falou muitas coisas, ensinou parábolas. E quando ele falava parábolas, no particular, ele explicava as parábolas para os discípulos dele. Discípulos são aqueles que seguem. Então, os seguidores dele ouviam as explicações das parábolas. Agora veja, em Lucas 24, 42, diz assim: então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, próximo, e ele comeu na presença deles. Agora, veja o próximo, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Espera um pouquinho, pense nisso. São estas as palavras que eu vos falei, estando convosco. Quer dizer, ele já tinha falado.
E aí ele está dizendo, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Agora veja, importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Próximo. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Voltando ao versículo, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo aquilo que foi dito por Moisés, pelos profetas e o que está nos Salmos. Aí ele abriu o entendimento para compreenderes as Escrituras. Próximo. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Eles não estavam entendendo, apesar de Jesus ter falado, apesar de estar nos profetas, em Moisés, nos Salmos, eles não estavam compreendendo nada. E Jesus estava ali explicando e abrindo o entendimento deles. Próximo diz: e que em seu nome se pregassem arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. 48. Vós sois testemunha dessas coisas. Próximo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu acho que eu pulei alguma coisa, não é? Eu acho que eu pulei alguma coisa. Que ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom, de qualquer forma, eu não achei aqui o versículo, mas Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E aí ele abriu o entendimento deles para ver. Agora, veja, quando ele sopra o Espírito Santo sobre eles, o Espírito Santo é quem revela, o Espírito Santo é quem abre o entendimento. É o Espírito Santo, qual que é? João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Então eles recebem o Espírito Santo e o entendimento deles começa a se abrir. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem dá entendimento para entenderem as Escrituras. O Espírito Santo é quem abre o nosso entendimento. Agora, eu me lembrei de algo da minha vida pessoal. Sabe, em 1994, quando eu voltei para a igreja, eu me joguei de cabeça nos ensinamentos da palavra de Deus, de ler a Bíblia e de ler os livros. Foi quando eu me deparei com os ensinos de Kenneth Hagin e de T.L. Osborne. E são ensinos poderosos, ensinos tremendos, que quando você lê os livros de Kenneth Hagin, lê os livros de T.L. Osborne, você começa a ver aqueles ensinos impactantes. Mas sabe, queridos, eu lia, estava lendo, e eu estava empolgado com tudo aquilo. Eu estava empolgado, eu sabia que de alguma maneira o meu entendimento estava mudando. Mas sabe, eu olhava para a minha vida e parecia que não estava acontecendo nada. E eu continuava lendo, e eu continuava recebendo daqueles ensinamentos poderosos, mas eu olhava para a minha vida e parece que não estava acontecendo nada. Então, no ano de 2003, final do ano de 2003, eu cheguei na igreja Verbo da Vida com a minha família. No ano de 2004, eu entrei no Rema, estava aprendendo ainda coisas tremendas, coisas poderosas, extraordinárias no Rema.
Porque, sabe, eu sou apaixonado pelo rema. Era um desejo muito grande de eu estar naquela escola, estudar naquela escola. Eu comecei a estudar em 2004. 2005 eu estava fazendo ainda aquela escola, mas sabe, eu recebia passagem de ônibus para ir para a escola, para o rema. Alguém pagava o rema para mim, as mensalidades do rema. Eu não conseguia pagar, eu não conseguia sequer passagem para ir até lá. Alguém estava pagando, então eu olhava para a minha vida e a minha vida ainda estava do mesmo jeito. A minha vida ainda estava... Eu sabia que aquilo era verdade. Eu sabia que eu estava recebendo coisas poderosas, mas eu não conseguia compreender. Então, no ano de 2005, a palavra começou a vir para mim no sentido de que eu precisava praticar uma coisa que eu tinha recebido em 1994. Eu tinha recebido o batismo no Espírito Santo e não sabia para que servia. Eu tinha recebido o poderoso Espírito Santo e eu não sabia para que ele veio. Então, no ano de 2005, eu comecei a praticar a oração em outras línguas, sabe? Alguém disse que, olha, você recebe o batismo no Espírito Santo e não é para orar no dia da ceia. Você recebe o batismo no Espírito Santo e não é para você orar quando você está emocionado e sente que o Espírito Santo está vindo te pegar e te pegou e agora você precisa falar em línguas porque é a única coisa que você agora consegue fazer. E eu tinha esse entendimento que você orava em outras línguas, esses momentos, sabe, de emoção, momentos onde você ficava, sabe, empolgado, como o que nós tivemos hoje aqui. Então eu achava que orava em línguas, os ensinamentos que eu tinha do passado eram ensinamentos que você orava em línguas quando tinha emoção. Então agora eu estava ouvindo que eu precisava praticar a oração em línguas mesmo sem sentir. Uau! Sem sentir? Como que você ora em línguas sem sentir? Eu sempre ouvi que o Espírito Santo arrepia em você. O Espírito Santo faz você sentir algo. Ele faz você sentir vontade de falar. E agora, falar sem ter vontade de falar? Falar em língua sem sentir o Espírito Santo? Como que faz isso? Então, eu estava aprendendo que você deveria somente começar. Você pega e fala. Você tem uma boca? Tenho. Você recebeu o batismo no Espírito Santo? Recebi. Ele está aí morando em você? Está. Fala em línguas. Fala em línguas? Fala em línguas. Como? Vai e fala. Mas como vai e fala? Vai e fala. Assim? É isso mesmo. E naquela época eu não falava tantas palavras quanto eu falo hoje. Era mais uma repetição de algumas poucas palavras. Mas vai funcionar. Vai funcionar? Vai funcionar. Agora, veja, eu estava contando para vocês, eu tinha muito ensinamento, eu tinha aprendido muitas coisas, mas aquelas coisas parece que estavam ali, somente paradas. Quando eu comecei a observar sobre o batismo no Espírito Santo, a oração em outras línguas, e comecei a praticar, sabe, foi colocado vida em todo aquele ensinamento que estava em mim. Sabe, o Espírito Santo misturou aquilo com fé. Uau! Eu comecei a... O Espírito Santo está fazendo o que quando você está orando em línguas? Pegando e misturando tudo aquilo. Espírito e vida, Espírito e vida, Espírito e vida. Mas sabe, sem emoção, sem sentimentos, sem sentir. Agora, desde lá, porque sabe, como eu disse para você, contando os tempos, 94, comecei a ler esses livros poderosos. Até 2005, eu tinha muito conhecimento, mas não estava acontecendo. Como eu disse, alguém estava pagando o meu rema, alguém estava pagando a condução. De fato, a Sâmia me entregava R$50 por mês para pagar a condução da época, para ir até o rema. E não estava funcionando. Mas quando eu comecei a praticar aquilo que eu tenho ensinado, oh, meu irmão, a minha vida começou agora a sair do chão e começou a decolar. E eu acreditei naquilo, porque você precisa acreditar. Você precisa colocar fé. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Outra pessoa não vai acreditar por você. Se você não acreditar, não vai funcionar.
Porque você precisa acreditar por você mesmo. Eu posso falar isso aqui para você quantas vezes forem necessárias. Se você não acreditar e praticar, você vai me ouvir mais uma vez, e vai me ouvir outra vez, e vai me ouvir outra vez, e depois vai me ouvir de novo, e vai me ouvir de novo. Só que enquanto você estiver me ouvindo, se você não estiver praticando, você vai continuar vendo o meu avião subir, e o seu avião vai estar no mesmo lugar. Porque esses ensinos da palavra de Deus, eles funcionam quando você pratica. Oh, meu irmão e minha irmã, em Jó 32:8, Jó 32:8 diz assim, Jó 32:8: na verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz o quê? O que é o sopro do Todo-Poderoso? Soprou sobre eles e disse: recebei o... Deixa eu ver com esse lado de cá. Soprou sobre eles e disse: recebei o quê? O sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Você precisa contar com o Espírito Santo, irmão. Você precisa contar com o Espírito Santo. E olha, ele não é uma força. Não, sabe, às vezes nós lemos na Bíblia que o Espírito Santo desceu como pomba, e nós achamos que o Espírito Santo é uma pomba ou se parece com uma pomba. Não, se eu falo para você, dá aquele pulo do gato, aí você dá o pulo do gato, eu vou dizer, você é um gato. Não, o pulo do gato é igual o pulo que o gato dá. Desceu como pomba é como a descida de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele não é um passarinho. Mas ele desceu em forma corpórea, como de pomba. Mas ele não é. Ele é uma pessoa. Uma pessoa que quer ser o seu amigo. Uma pessoa que quer caminhar com você e que você caminhe com ele. Oh, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo é mais do que uma influência. Ele é mais do que força. Sabe, queridos, eu vou falar algo chocante para alguns aqui. Talvez eu choque alguns de vocês, talvez. Vocês estão prontos? Estão prontos? Eu conheço um homem pessoalmente. Presta atenção aqui. Vamos ver se eu vou conseguir chocar alguns de vocês. Eu conheço um homem que é crente, tá? Crente. Que estava vivendo em fornicação. Isso faz alguns anos atrás. Ele estava vivendo em fornicação. E ele estava preso nisso. Vivendo em fornicação, preso nisso. Mas ele queria ficar livre. Sabe o que ele fez? Ele tinha ouvido o ensinamento sobre a oração em outras línguas. Ele ouviu esse ensinamento sobre oração em outras línguas. E mesmo estando vivendo daquele jeito que eu acabei de falar, mesmo estando vivendo, ele disse consigo mesmo: eu vou ficar orando em línguas, eu vou praticar a oração em línguas, até que o Espírito Santo me tire daqui, porque eu não consigo sair. Ouçam, ele estava vivendo em fornicação, e ele disse: eu vou orar em línguas. E eu sei de uma coisa, ele falava para mim: o Espírito Santo vai me tirar desse lugar. Ele vai me tirar desse lugar. Sabe, queridos, isso concorda com a Bíblia. Eu quero ler para vocês Romanos capítulo 8, vou começar no versículo 5. Romanos 8, 5 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Próximo. Porque o pendor, ou pender para a carne,
dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O versículo 13 diz o quê? Esse aqui está dizendo o pendor para a carne, dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. O versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, pelo quem? Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora veja, lembre-se que nós estamos lendo em contexto. Eu, apesar de estar pulando alguns versículos, e vou pular mais um pouco, nós estamos lendo em contexto, é o mesmo contexto. Versículo 26 de Romanos 8, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste ou ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza você sabe que é a incapacidade de produzir resultados. Agora, para a gente pensar um pouco mais nisso, fraqueza, algumas versões traduzem como enfermidades, mas não enfermidades no sentido de doenças, enfermidades no sentido de debilidades. O Espírito nos ajuda em nossas debilidades, nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar de tal forma para nos libertar, nos livrar. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira como? Com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então vamos aqui, vamos juntar tudo isso. Esse homem, ele leu esses versículos e ele acreditou no quê? Eu não consigo me libertar. Eu não sei me libertar. Nós, os cristãos, talvez íamos dizer: vai tomar vergonha na cara, rapaz. Mas não foi o que o Espírito disse para ele. O Espírito insistiu com ele: continue porque eu vou te tirar daí. Continue porque eu vou te tirar daí. Sabe, pessoas presas a pecados, a vícios, não somente vícios como pornografia, mas vícios de bebidas, vícios de drogas. Essas pessoas precisam contar com a força, com a ajuda do Espírito Santo para se libertar. Pessoas estão cheias de vícios e têm vergonha, elas querem esconder das pessoas. É claro que querem, porque as pessoas vão falar. O Espírito Santo não, você pode falar com ele abertamente, porque ele já sabe. Ele já sabe, não tem como esconder dele. Então, você pode trocar uma ideia com ele e dizer: Espírito Santo, me ajuda. Eu não consigo parar com isso. Eu não consigo me libertar disso. Para ele não vai ser vergonha, porque ele já sabe. Agora, ele está esperando você querer a ajuda dele. Ele veio para nos ajudar. Sabe? Nos ajudar. Ele está lá no seu quarto. Quando você faz as coisas erradas, seja aonde for, ele está lá. Ele sabe. Então, não há de que esconder dele. Você precisa chamá-lo, contar com ele. Olha, Espírito Santo, eu preciso me libertar disso ou daquilo. Não importa o que seja. Não importa o que seja, mesmo que seja algo vergonhoso. O Espírito Santo, ele vai tirar você daí, se você contar com ele. Agora, pastor, você está dizendo que eu deveria orar em línguas mesmo praticando as coisas horríveis que eu estou praticando? Mas Espírito Santo, ele vai estar nisso? Ele não saiu de você. Ele não saiu de você. Oh, irmão, irmã, como você precisa ouvir. Algumas pessoas que estão me ouvindo agora, Deus está querendo Ele mesmo tirar você daí. Sabe, essa pessoa que eu citei, esse irmão, que estava orando em línguas e vivendo uma vida errada, em fornicação, como eu falei, ele orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, sabe?
Já faz anos que ele foi liberto disso. Fazem anos que ele foi liberto. O que eu estou falando para você? É mais do que parecer que você é um homem espiritual porque fala em línguas. É muito mais do que isso. Eu digo para vocês, quando eu oro em línguas eu fico cheio do Espírito Santo. Quando eu oro em línguas eu fico cheio da unção do Espírito Santo. Quando eu oro em outras línguas eu fico cheio. Agora veja, algo entra e algo tem que sair. Não tem espaço para dois aqui. Irmãos, não tem espaço para dois aqui, não. Não tem espaço. Ou é um ou é outro. Das duas, uma. Se você entrar nessa jornada de orar em línguas, das duas, uma. Ou você vai parar de orar, ou você vai parar de fazer as coisas que está fazendo. Porque os dois não vão conviver. Eu disse que os dois não vão conviver. Ou você vai parar de orar. Você entra nessa jornada. Pastor, é isso mesmo? É isso, irmão? Tá bom, eu vou entrar. Entra, irmão. Amém. Das duas, uma. Se você continuar, o outro sai. Se você parar, o outro continua. O outro é os erros, os pecados. Porque não há espaço para dois. Também o Espírito. Também é por algo que foi falado. O pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Olha, você está tentando mortificar os feitos do corpo com a sua força. Não. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo quê? Espírito. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, Deus é o maior interessado em libertar você. Deus é o maior interessado em tirar você dessa circunstância. Agora, ouçam. Eu estava num grupo de WhatsApp, grupos de vida no Espírito, essas coisas, e eu postei algumas mensagens de oração em línguas, e alguém disse: por que não são todos que oram em línguas? Ele perguntou. Pergunta legítima. Por que não são todos que oram em línguas? E eu disse: enquanto o diabo conseguir manter pessoas não orando em línguas, ele consegue manter pessoas escravizadas, presas. O diabo sabe o que Paulo e os apóstolos fizeram. A destruição que Paulo causou no reino infernal, ao ponto de apedrejarem Paulo, matarem ele, está morto, vamos embora. E ele se levantar e continuar pregando o evangelho do mesmo jeito. Um homem do Espírito. Um homem do Espírito. Você não pode parar um homem do Espírito. Você não pode parar uma mulher do Espírito. Você não pode. Ninguém vai parar um homem ou uma mulher do Espírito. Ninguém vai parar. Xarabacataralabacê. Rurabarabaxarabaxaralabaxeriba. Quem ora em outras línguas a si mesmo se fortalece, a si mesmo se edifica, a si mesmo se constrói. Quem ora em outras línguas se fortalece. Eu tenho me fortalecido por anos. Eu não sou mais o mesmo, sabe? Aquela vida de aprender e não funcionar, acabou faz tempo. Acabou faz tempo. Acabou faz tempo. Sabe, se você realmente quiser mudar, você vai. Se você realmente quiser crescer, você vai. Agora, não é sobre a sua esposa, nem sobre o seu marido. Eu não cresço porque ela, eu não cresço porque ele. Não é sobre eles, é sobre você.
Não é sobre seus filhos, é sobre você. É sobre você. Ei, você tem a responsabilidade da sua vida. Você tem a responsabilidade de crescer. Você tem a responsabilidade de avançar. E não pode ficar prostrado. Oh, Deus está querendo chacoalhar a sua vida, irmão. Deus está querendo chacoalhar a sua vida e não há desculpa. Não vai haver desculpa lá no céu. Eu não consegui por quê? Não, não e não. Porque todos têm uma boca e pode orar em outras línguas. Quem pode parar você de orar em línguas? Sabe, eu disse, olha como é a igreja no mundo inteiro. Metade da igreja acredita no batismo no Espírito Santo, da oração em línguas. A outra metade não. Então essa outra metade já foi enganada. Já era. Foram enganados. Agora, da metade que crê no batismo no Espírito Santo, eles ainda dentro do assunto têm muitas dúvidas. Entre elas mas pode orar o tempo todo? Mas pode orar sem sentir nada? Eu não acredito nisso não. Então, os que acreditam vão voar. Os que acreditam vão avançar. Os que acreditam vão crescer. Eles vão crescer. Não é possível, gente, eu estar falando sobre o mesmo assunto há 18 anos. Não é possível eu estar falando as mesmas coisas há 18 anos. Não é possível. Se não estivesse funcionando, eu já teria largado. Pastor, eu já teria abandonado lá atrás. Não. Isso não funciona. Tem uma coisa nova aí? Isso não funciona. Não, quando você sabe que mudou a sua vida, você quer passar para os outros. Sabe, se você puder, você vai pegar e colocar dentro de alguém. Você vai colocar dentro de alguém. E é isso que eu estou tentando fazer. Falando as mesmas coisas há anos. Falando as mesmas coisas há anos. As mesmas coisas que deram resultado, que ainda estão dando resultado. Eu estou mais empolgado do que nunca para orar em outras línguas. Mais empolgado do que nunca para avançar nisso. Roca xarabá, xerebá, xerebá, rebará, rebará, yeca xarabá, chorabá, xarabá. Eu sei de onde eu vim, viu? Eu sei de onde eu fui tirado com a oração em línguas. Eu sei onde eu estava. Eu sei onde eu comecei. Eu sei, eu lembro, a minha mente vai lá no passado, há 18 anos atrás, eu me lembro naquela cama, vai funcionar, vai dar certo, vai acontecer, Deus vai me tirar daí, sabe Deus, oh meu Deus do céu, vai acontecer. Eu estava lá, como eu me emocionei porque eu me vi naquela cama, orando em outras línguas, sem nenhuma evidência para mostrar para ninguém. Eu não tinha uma evidência, eu não tinha nada para provar. Eu vou acreditar, eu vou orar, vai dar certo, vai funcionar para mim, vai funcionar. E sabe, quando começa a acontecer, irmão, quando começa a acontecer, irmão, quando começa a dar resultado, irmão, eu nunca larguei essa verdade. Eu nunca larguei essa verdade. Sabe o que eu penso? Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter feito mais, cara. Eu me arrependo pelo pouco que eu fiz. Como assim pouco, pastor? Eu acho que foi pouco. Eu acho que eu deveria ter feito igual o apóstolo Paulo. Eu acho que eu deveria ter dito como em 1 Coríntios 14, 18. 1 Coríntios 14, 18. Eu deveria ter feito como o apóstolo Paulo. Eu deveria poder falar como o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças ao meu Deus, que fala em outras línguas mais do que todos vós. Dou graças ao meu Deus, que fala em outras línguas mais do que todos vós. Dou graças ao meu Deus. Olha só, para esse homem dar graças a Deus que ele falava em outras línguas mais do que os outros, é porque ele sabia o que era e o que tinha feito na vida dele. Ele sabia o que aquilo tinha causado na vida dele. Ele sabia o que aquilo tinha provocado na vida dele. Então ele, eu dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Dou graças a Deus, ao meu Deus, que fala em outras línguas mais do que todos vós. Eu não vou deixar ninguém na minha geração ganhar de mim.
Eu não vou deixar ninguém na minha geração ganhar de mim. Eu estou falando na minha geração, não estou falando na minha igreja, não. É na minha geração. Eu não vou deixar ninguém ganhar de mim. Eu não vou deixar ninguém ganhar de mim. Sabe, quando você descobre o poder disso. As coisas que aconteceram na minha vida ainda são poucas. Ainda estou construindo coisas maiores. Oh, Deus está construindo coisas maiores. Deus, oh, meu irmão, minha irmã, se você estiver presa com pecados de estimação, das duas uma, ou você vai ter que parar de orar, ou você vai abandonar isso, porque os dois não vão conviver, os dois não vão ficar, não dá para ficar dois. Se você corre para o Espírito, as obras da carne saem fora. Se você corre para a carne, o Espírito fica quieto ali. Se você vai para o Espírito, você mortifica os feitos do corpo. Você mortifica os feitos do corpo. E olha, ouça, eu tenho experimentado isso. Quanto mais eu oro em outras línguas, mais carregado do poder do Espírito eu fico. Porque quando eu estou orando em outras línguas, eu fico ali na presença. E eu falei a semana passada que a forma mais poderosa, mais completa, mais eficaz de se ter comunhão com o Espírito Santo é através da oração em outras línguas. Porque na oração em outras línguas não tem impedimento dos seus pensamentos. Na oração em outras línguas não tem impedimento de palavras limitadas. Na oração em outras línguas é de espírito para espírito, sem interrupções. Espírito para espírito, de espírito para espírito, de espírito, o meu com o dele com o meu. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu vou ler uma última coisa para vocês. Em Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Agora eu vou explicar o que eu li para vocês. Eu quero que você preste atenção. Isso aqui vai ser a cereja do bolo de hoje. Isso aqui vai ser a cereja do bolo de hoje. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos. Agora, ouçam, irmãos, existem duas formas para fortalecer aos irmãos. Duas formas para se fortalecer os irmãos. A primeira é através da imposição das mãos, transferência. A segunda é através da exortação. Então, existem duas formas de fortalecer, que é a forma que eles faziam para fortalecer os irmãos. Duas. A primeira, por meio da imposição de mãos. E a segunda, pela exortação. Agora, observe a curiosidade disso. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Quer dizer, ele colocou a parte de exortar os irmãos aí também. E antes ele falou sobre fortalecer, o que significa que a forma que ele estava dizendo sobre como fortalecer os irmãos, uma delas era imposição de mãos e a outra exortando-os. Então, o que os apóstolos faziam? Ouçam, eu disse para vocês e tenho ensinado esses dias. Deus tem me aberto os olhos e me feito entender muito mais sobre o poder da imposição das mãos, o poder da transferência de riqueza, de unção, e o que isso está causando na vida das pessoas. Deus começou a me mostrar sobre a transferência, o poder disso na vida dos crentes. Sabe, faz algum tempo que eu decidi
por causa de uma direção no meu coração, que eu decidi que eu ia ter cultos onde as pessoas iam sair cheias do Espírito Santo, e isso eu ia fazer ininterruptamente. E hoje o Senhor falando comigo que essa é a forma que Ele vai fortalecendo as pessoas. Ô irmão, ô irmã, a exortação eu tenho dado do púlpito, não só eu, os outros pastores têm feito isso. A exortação tem saído do púlpito, mas olha, a transferência de unção, a imposição das mãos, transfere algo para dentro de você. Ouçam, se eu tenho me carregado, porque não há forma de fortalecer vocês se eu não estiver fortalecido. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Eu não posso dar algo que eu não peguei, que eu não busquei, que eu não peguei de Deus. Os tempos que eu passo na presença de Deus, eu pego algo. E na transferência de unção, eu pego, eu transfiro esse algo. Então, o que eu estou falando para vocês? Não são sem importância esses momentos que as pessoas estão recebendo o poder de Deus. Elas estão sendo fortalecidas. 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 Então eu tenho vindo para cá debaixo da unção do Espírito Santo. E chego aqui, eu faço o que Paulo disse. Eu distribuo, eu transmito, eu transfiro. E as pessoas saem mais fortalecidas, semana após semana. As pessoas saem fortalecidas. Agora veja se não é real. Veja se não é real isso. Preste atenção. Eu disse que eu pego algo da fonte. Eu pego algo do Espírito. Me acompanhe, gente, me acompanhe. Não distraia não, o diaconato trabalha igualzinho eles lá. Venha, senão vocês vão perder o momento. Vem me acompanhar. Se eu estiver aqui, naturalmente falando, nada acontece. Nada acontece. Se eu estiver aqui parado e não há nada em mim, nada acontece. Se eu estiver aqui parado e o poder estiver em mim, e é o poder que Deus quer transferir para as pessoas, logo, quando eu estou aqui, as pessoas começam a receber o poder. Não é por acaso que eu estou aqui. Não é por acaso que eu estou aqui. O poder está sendo transmitido aqui. O poder está sendo transmitido aqui. Agora, deixa eu te falar algo. É possível você me puxar. Como assim? Ela me puxou. E como ela te puxou? Como você sabe? Eu não sei explicar, nem ela sabe. Mas foi pelo Espírito. Eu vim puxado para cá. Eu parei aqui, puxado para cá. E agora, eu sinto mais o poder agora, depois que eu parei aqui. Por quê, pastor? Porque ela está puxando. Ela ainda está puxando. Ela está puxando o poder. Então, a forma de fortalecer os irmãos é pela imposição das mãos. Fortalecer os irmãos. Tira o óculos dela. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Então, não é algo sem sentido, não é algo sem significado. Algo está sendo passado aqui. Algo está sendo transferido aqui. Há um poder sendo transferido para dentro dela, para dentro dela, para dentro dela. Um poder. Então, eu estou explicando cada vez mais para vocês sobre esses moveres do Espírito. Não é por acaso. As pessoas não só recebem e vão embora para casa. Não, algo está acontecendo. Uau, eu sinto a unção. Uau, eu sinto a unção. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Deus quer transmitir. Deus quer transferir. Fortalecer. Fortalecer. Algumas pessoas já sabem que há um poder real que opera em nós.
Porque se não fosse assim, só o fato de eu me aproximar, as pessoas sentem esse poder. Se eu me aproximo, as pessoas sentem o poder. Por que será? Porque há um poder para ser liberado aqui. Há um poder para ser liberado aqui. Há um poder para ser liberado aqui. Há um poder que está sendo passado aqui. Está sendo passado aqui. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Agora, em nome de Jesus Cristo, pega tudo o que vocês precisam. Tudo. Em nome de Jesus. Eu libero a unção sobre vocês. Eu libero a unção do Espírito sobre vocês. Pega tudo. Sabe? É possível pegar mais ou menos. Mais ou menos. Alguns de vocês precisam se liberar ao ponto de dizer: hoje eu vou me desconectar da terra. Eu vou receber do Espírito de tal forma que eu vou me desligar da terra. Hoje eu vou me desligar daqui. Eu vou me desligar. Sabe? Essas unções, elas vão enchendo. A Bíblia diz: seja continuamente cheio do Espírito Santo. Continuamente cheio. Sempre cheio. Vocês podem pegar mais ou pegar menos. Pegar mais ou pegar menos. Mas agora vocês vão pegar tudo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo sobre eles. Sobre eles aqui. Mais. Até transbordar. Yes. Sim. É possível transbordar. É possível ficar tão cheio e transbordar. E é isso que o Senhor quer. Há um poder para ser liberado em você. Há um poder para ser liberado em você. Em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito sobre você. Eu libero a unção do Espírito. Fogo sobre ele. Fogo. E vai se espalhando. E vai se espalhando. Vai se espalhando. Toca, Espírito Santo. Toca eles, Espírito Santo. Toca eles. Eles têm fome de ti. Eles têm sede de ti. Essas pessoas estão com sede de ti. Eles têm sede de ti. Toca, Senhor. Toca eles.
Oh, como é bom estar em sua presença, Senhor. Como é bom estar em sua presença, Senhor, e receber. Eu falo dessa presença, Senhor, que o Senhor libera, essa presença tangível. Como é bom estar debaixo desse poder. E como é bom, Senhor, que as pessoas vão recebendo dele, que as pessoas vão pegando dele. Mais sobre eles aqui, mais sobre eles, mais sobre eles, mais sobre eles, mais sobre eles, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais. Xiraba, meu Deus do céu, meu Deus do céu, há muito poder aqui, há muito poder aqui. Eu queria chamar que venha aqui 5 pessoas de um lado e 5 pessoas do outro, mas pessoas que têm fome, pessoas que têm muita fome. 5 pessoas desse lado, 5 pessoas desse lado, pessoas com fome, pessoas que sabem que não quer saber de mais nada a não ser receber de Deus. 5 desse lado, 5 desse lado. Fica de olho neles que eles não vão aguentar o poder de Deus que está aqui. Eles não vão aguentar, as pernas não vão aguentar. As pernas não vão aguentar. As pernas não vão aguentar. Xarabá, 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 xarabá. As pernas deles não vão aguentar. Não vão aguentar, não vão aguentar. Mais. Ei, xarabá, xarabá. Xerabá, xerabá, xerabá. Xerabá, xerabá, xerabá. Eu transfiro da unção. Eu transfiro da unção. Eu transfiro dela. Eu transfiro da unção do Espírito sobre vocês. Mais. Continue recebendo. Continue recebendo. Continue recebendo. Continue recebendo.
Xaraba, xaraba, xaracatarabasi. Xiribaraba, xiricatarabasi, ribarabasi. Xorebaraka, xaralabasi, ribaralacasi. Xorebrandarabasi. Xorebashi, tecosileba. Dolibandala, siquistoleba. Arabaka, xaralabasi. Urebarabasi, ribaralabasi. Chorebandalalabas. Irabarabashi, Kasaralabasi, Tigias. Urabarakasharalabasi, Kasiribandalalabasi. Ore Conseri, Sikisalabasi, Cantaralabasi. Irabarabashi, Kasaralabasi, Cantaralabasi. Rocostolebasi, Deriba. Branda, Rabasi, Kasaleba. Chore bandara masuri. Cheios. Ora barabasiri kasela balalabasi. Devadanda basite que asuri. Oh, ha. Deva barakasalabasi. Dera barakasalabasi. Chora bandalabasi. Chora bandarabas, xeribandarabasi, decassi, orebandarabasi, decassori bandarabasi, yacassi, bandarabasi, ticasori fortalecendo os irmãos, fortalecendo os irmãos, fortalecendo os irmãos. Eu libero a unção sobre você. Eu libero a unção sobre você. Receba. Receba. Tudo. 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 Xarabababa, xarababa. Xiribaraba, sirica, salalabas. Sorabaraba, soribaracatalalabas. Cheia. 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 Cheia.
sobre ela. Fogo sobre ela. De alto a baixo. Fogo. 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 A Érica disse: eu vou receber tudo hoje, pastor. Lá eu vou receber tudo hoje. Tudo. Tudo. Eu vou receber tudo. E vai mesmo. Xaraba, xarala, cataralabasi. Xerebaraba, cataralabasi, cataralabasi. Xerebara, cataralabasi, cacerebaralabasi. Xerebaraba, xeri, cataralabasi, cacete. Reba, 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 lamate. Riboda, 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 riboda. Charlo, queso, rebode, quisa, lavasi. Riboda, riboda, cacete. Riboda, cataralabasi. Fogo sobre ela. Fogo sobre ela. Cheias, 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 cheias. Às vezes eu nem consigo colocar a mão nela, mas dessa vez eu vou pôr. Cheia, 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 mais. Eu vou passar nesse corredor aí. Sobre elas aqui. Fogo sobre elas. Mais, 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 mais. Cheio, cheio, cheia, 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 cheia. Olha o celular dela, olha o celular dela, o celular dela. Ali o celular dela. Aqui outro, aqui. O celular delas. Xarabá, 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 cheirabá, cheirabá, cheia, 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 xarabá, babá, é aqui, 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 ó, xarabá, babá, cheia, 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 xarabá, babá, cheirabá, dá mão pra ela também. Os dois. Isso. Xarababá, xaralalabassi, caçalalabassi. Xarabaca, xaralalabassi, caçarabalabassi. Iribarabassi, caçalalabassi. Ore, caçalalabassi, cataralabassi, cataralabassi, cataralabassi. Xiribarabassi, caçiriba. Fogo sobre elas. Fogo sobre elas aqui. Fogo sobre elas. Fogo sobre elas aqui. Algo está acontecendo. Há uma transmissão espiritual. Uma transmissão no espírito aqui. Há uma transmissão no espírito aqui. Transmissão no espírito. Cheias. Cheias. Fogo. 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 Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Segura, segura, segura. Segura. Já se rendeu, já se rendeu. Fogo. Fogo. Cacharabacheri baralacatarabasi, rebarabacheri baracatarabasi, rococheri baracateri bandalabasi, rebarabacheri caceri bandalabasi, xeri barabacheri catarabasi, rabacatarabasi. Vivi, vem aqui, Vivi. Ele cacharabacharalacatarabasi, catarabasi.
ensinamento está sendo passado para você. Um nível de entendimento. Um nível maior de entendimento. Um nível maior de entendimento. Xarabacasa, para ver e fazer, ver e fazer, ver e fazer no Espírito, no Espírito, no Espírito. E direções específicas e coisas vão mudar. Direções específicas e coisas vão mudar. Coisas serão transformadas. Da água para o vinho. Cheia, 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 cheia. Fogo sobre elas, fogo, mais, 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 mais. Fortalecendo os irmãos, 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 fortalecendo os irmãos. Sim, 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 mais, mais. Mais, cheia, 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 fortalecendo os irmãos. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta a mão dele sobre você. Sinta e receba a mão dele sobre você. Basaracataralabas. Riba da Casaralabas. Shimandaramandaracasi. Sirabacasaralabas. Shiribandaralabas. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ura Casaralabasi. Arabasaracataralabasi. Aracacharalabasuri Cataralabasi. Shiribandarabasi. Rocosoribandarabasi. Salamba da Casite Kiso. Doleblo que está manda. E que o sole. Semon de Kista. Miki solebas. Landaracaceda. Proraba. Roba Cataralabasi. Roda Brada Casarabasi. Mandarabasi. Charambada. Shadaka Shadakatara. Shire Casarabasi. Riba Rita. Tá ficando forte aqui. Xarabá, xarabá. Xarabá, xarabá, si. Rocosi, dadabá, si, deba. Salabá, sirica, salabá, si. Idaka, siriba, si, haha. Sarabá, sirica, si. Robranda, si, que a soli. Chorebandarabá, si. Chorebandarabá, si. Sanda, 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 babacite. Roco, soro, soro, soro. Ramba, 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 ramba. Ronde, fide, rabas. Ronde, 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 ronde. Roque, sarabasi. Ribandarabasi. Ribandarabasi. Irabacacharabasi. Sim, 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 sim.
Eu já vou encerrar. Em cima. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela vida do Batista e da Andressa, para que as portas se abram para ambos. As portas se abrindo. Em nome de Jesus Cristo. Ok. Você tinha me falado algo? Alguém está sentindo cólica renal aqui? Cólica renal? Que precisa de oração? Depois disso eu vou orar pelos diáconos. Mas se você tiver sentindo essas dores, você pode ser curado instantaneamente, se você quiser e crer. É você? É. O poder de Deus está aqui para curar. E vai curar você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura sobre o corpo dela. Tudo que estiver irregular, entrando em ordem agora. Tudo que estiver irregular, entrando em ordem agora. Em nome de Jesus. Fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha. Vou orar por vocês.
Em nome de Jesus. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Cheia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheio. 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 Cheio, 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 cheio. Cheio, cheio. Xarabacataralabas. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Poder sobre o corpo delas agora. Poder sobre elas agora. A unção do Espírito. A unção do Espírito sobre elas agora. A unção do Espírito. Cheias. Cheias. A unção do Espírito. A unção do Espírito sobre ela. Sobre ela agora. Fogo sobre ela. Fogo sobre ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder do Espírito sobre eles. 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 Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Cheios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheios. 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 Uraba, 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 uraba. Xarabá, xarabá, xarabá. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Fogo sobre eles. Poder sobre eles. Poder sobre eles agora. A unção do Espírito. A unção do Espírito. Fortalecendo. Fortalecendo. Mais. 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 Cheias. Cheia, 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 cheia. Poder do Espírito sobre ele. Poder do Espírito sobre ele. Poder do Espírito sobre ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheio. Poder do Espírito sobre eles. Poder do Espírito sobre eles. Mais. Cheios. Em nome de Jesus. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Fortalecendo os irmãos. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Fogo. Ah,
Siri Cantaralabas. Ira Baba Cantaralabas, Siri Cantarasur de Cantaras. Tio, põe o meu terno ali. Não? Na cadeira. Ele ouviu tireoide desregulada. Tireoide desregulada. Tireoide desregulada. Alguém precisa de oração sobre isso? Xarabá, 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 xarabá. O poder de cura está aqui. Poder para te curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a cura. A unção da cura. Eu libero a unção da cura. Poder sobre você. Eu não sei se já estava, mas está pegando fogo aqui. Está pegando fogo, mano. Está pegando fogo aqui. Aleluia. Aleluia. Ô Vânia, toca aqui pra você ver como que tá a unção. Meu Deus. Meu Deus. Tem muita unção aqui. Muita unção aqui. Muita. Aleluia. Aleluia. Aleluia.